Olá, como vai? Esse é o programa Autorretrato e hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Municipal de Santo André o vereador Daniel Buissa, do Podemos. Seja bem-vindo, vereador, muito obrigado, é um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, por participar do programa. É muito importante a gente ter a oportunidade não só de demonstrar o nosso trabalho lá dentro da Câmara, mas também de contar um pouco da pessoa, de quem é o vereador, quem é a pessoa por trás do vereador que está trabalhando pela população. E com certeza isso nós vamos ficar sabendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro mandato, como é que você está se sentindo no parlamento andreense? É uma experiência muito prazerosa, assim, é muito agradável a gente poder conhecer como é que funciona o dia a dia da Câmara, porque eu estudei bastante em relação às leis, como é que funcionava a Câmara, o regimento interno, tudo mais. Mas quando você está lá dentro, a gente vê como é diferente, né? Então, como acontece com a dinâmica das sessões, as conversas, as articulações que a gente tem que fazer entre tanto os vereadores da base quanto os da oposição. Então, é muito legal a gente ter essa oportunidade de estar lá na Câmara, né? A gente sente também que as pessoas que nos apoiaram, que nos conduziram até a cadeira hoje que a gente ocupa, também tem uma sensação muito boa, uma gratidão muito boa de poder ser recebido num gabinete. Então, essa experiência tem sido muito enriquecedora, assim como é uma campanha, se olhar no olho da população, entender as dificuldades, propor soluções. Como vereador, também está sendo prazeroso. A gente consegue rodar a cidade inteira, a gente vê que tem um reconhecimento do nosso trabalho e a gente sempre está à disposição da população para fazer o melhor por Santo André. Como é que foi a sua campanha? Foi mão na massa mesmo, ali juntinho, tete a tete com a população? Foi mão na massa, né? A É. gente, como um candidato que está assumindo pela primeira vez a cadeira desde o início, né, do mandato, é muito difícil você entrar pela primeira vez, você romper essa barreira de entrar pela primeira vez. Sendo uma pessoa mais jovem, fica ainda mais difícil, né? Então, os vereadores que já têm um tempo maior na política, que já têm alguma história maior em relação ao trabalho legislativo, já é mais conhecido, já tem um nome mais pesado, a população já conhece um pouco o trabalho. Então, a gente teve que correr dobrado, né? E a gente foi muito mão na massa mesmo. Fez muitas reuniões, muitos eventos, muitas visitas. A gente rodou a cidade inteira, desde Paranapiacaba até o outro canto ali em Santa Terezinha, a gente, Vila Metalúrgica, a gente rodou a cidade inteira e a gente sabe que Santo André é uma cidade grande, é uma cidade com realidades completamente diferentes, com regiões com as suas características e suas necessidades, então a gente precisa percorrer tudo, precisa conversar com todo mundo e conversar com a população, ver quem está no dia a dia ali sentindo os problemas da cidade. Então é fundamental a gente rodar, fazer esse corpo a corpo, apertar a mão da população, olhar no olho e entender quais são as dificuldades. E qual que é a tua satisfação pessoal? Isso já estava no sangue? Já estava na alma do vereador? Já, acho que vem de É, sangue mesmo, né? Meu é. pai foi vereador aqui na cidade em 2000, né? Meu pai ficou 2000 a 2004 como vereador, Fernando Gomes, pelo antigo PFL. E ele fez um trabalho aqui na cidade, já em relação à representatividade da região onde a gente vive e empreende, lutando pelos mesmos ideais que a gente luta, ajudando e pensando sempre no desenvolvimento econômico da cidade, como a gente pode gerar mais emprego e prosperar como cidade aqui em Santo André. Então, isso está no sangue. Meu avô também atuou como servidor público, minha avó também professora de carreira, ambos aposentados nessa área da educação. Então, eu acho que está um pouco no sangue essa questão do poder público, dessa atuação e servir a população. A gente vai falar já daqui a pouco, muito importante sobre a sua família, né? E a importância da sua família para a cidade de Santo André, né? A gente já vai falar sobre isso. Sabe? Você é formado, você é especialista em gestão pública. Você acha que isso é um fator que vai te ajudar no desenvolvimento como político aqui em Santo André? Sim, com certeza, né? Quando eu decidi ir para a carreira política, eu saí da iniciativa privada e fui para o poder público. Eu falei, pô, eu não quero ser só mais um que vai estar lá. Então, eu quero ter uma visão da gestão pública, porque apesar do legislativo não participar da gestão do executivo, né, diretamente, ele faz a fiscalização. Então, você precisa entender o que acontece, qual é a dinâmica da prefeitura, como funciona um orçamento, como funciona essa relação entre secretarias, para você entender
as dificuldades que eles podem sentir para propor melhorias. E assim também para fiscalizar, para conseguir fiscalizar melhor. Então, hoje, com a minha especialização em gestão pública, fica mais fácil, né, a gente conseguir entender o dia a dia da prefeitura e propor essas soluções, né? É algo que não dá para separar o gestor público, o especialista do vereador. E aí, logicamente, à frente, atendendo à frente, né? Ali o tete a tete, o corpo a corpo com a população. Como sincronizar isso? A gente precisa ter, acho que a população ela cansou um pouco desses políticos que prometem mundos e fundos e não conseguem cumprir. Hoje ninguém é mais bobo, a gente tem bastante acesso à informação, né? Então a gente sabe qual que é a função do vereador, até onde ele pode chegar. E você ter uma relação transparente com a população do que é o papel do vereador, até onde pode chegar. E já quando é demandado em relação a algum problema, alguma dificuldade em relação ao serviço público, você saber quais são as dificuldades que vai enfrentar no momento de falar assim, ó, eu preciso que retire uma árvore da frente da minha casa. Então tem todas as questões ambientais, tem todo o trâmite interno, precisa fazer uma avaliação, precisa de diversos procedimentos que a gente sabe, primeiro, é muito difícil, por questões ambientais, por questões de legislação. Segundo, é moroso, porque existe todo um processo. Então a população tem um problema, ela quer que seja resolvido e quer que seja para ontem. Então, a partir do momento que você tem a informação, de sabe como funciona, fica muito mais tranquilo de você passar isso para ele, porque eu acredito que a gente precisa dar muita atenção para a população. Eu senti na campanha que eles estão carentes de atenção. Então, você precisa ouvir o problema, conversar, debater, entender, propor uma solução e dar uma devolutiva, mesmo que seja negativa. Se a pessoa viu que você correu atrás, que você se importou com o problema que ela trouxe para você, a gente consegue, de fato, também deixar essa pessoa feliz, mesmo que seja um não. E eu não tenho problema nenhum em falar não. Eu recebi mais não do que sim na minha vida, a gente continua tocando aí, e a gente sabe como é difícil, né? E às vezes a gente vê essas questões de políticos mais tradicionais, de sempre querer falar sim, de sempre concordar, e não dá certo, e depois não consegue conversar de novo com aquela pessoa. Você já nasceu no berço da educação, não, vereador? Nasci, né? Meus avós, eles fundaram o Colégio Pentágono, um colégio Sim, não, tradicional é extremamente importante, né, para a cidade. aqui na cidade, É, e isso foi em 1960. Então mil novecentos e sessenta. a gente completa 65 anos esse ano aqui de 2025. Então é uma história, uma trajetória de que praticamente eu nasci dentro de uma escola, né? Literalmente. É, É. e a gente teve uma relação muito próxima com a educação. Apesar de não ser um professor que leciona, né? A gente está no dia a dia cuidando e dando toda essa base, essa estrutura para que o professor consiga entrar em sala de aula e transmitir o conhecimento que os estudantes precisam, né? Então, desde 1960, minha família está na educação, meus avós, como eu disse, foram professores da rede estadual de ensino, e o Pentágono sempre está aqui na cidade, no ABC, para de fato contribuir com a melhoria da região, né? O Pentágono, não sei se eu posso já contar aqui um pouquinho da Pode história do falar, Pentágono. pode falar. O Pentágono ele tem esse nome, Sim, inclusive, porque a época, em 1960, a gente era em 5 cidades aqui, e ele sim. surgiu para abastecer essas 5 cidades. E começou como escola técnica de química, né? A escola começou nesse ensino profissionalizante, porque nessa época o polo petroquímico estava vindo se instalar para cá. E a gente não tinha muitos profissionais de química aqui na região. Então, vem grandes oportunidades para a região, vai gerar muitos empregos, mas a gente vai ter que trazer pessoas de fora para ocupar esses empregos. Então, nesse polo petroquímico, a gente começou com escola técnica de química e o Pentágono foi evoluindo de acordo com a vocação da ABC, né? Então, a gente foi para essa questão automobilística, então a gente tem cursos que suprem essa questão fabril da automobilística. A gente também agora, com essa nova vocação mais para a área de serviços, tecnologias, a gente vai acompanhando porque justamente o Pentágono tem essa função de abastecer o ABC, as empresas do ABC de mão de obra, porque se a gente tem uma fuga da empresa, como teve um pouco das indústrias aqui da região, a, a gente perde em qualidade de vida na cidade, a gente perde em oportunidades de emprego, e quanto mais gente formada, mais capital humano a gente tem na cidade, é mais difícil da gente perder essas empresas aí. E qual que é a visão de vocês, até pegando esse gancho, porque as profissões estão mudando, né? Estão chegando novas gerações, né?
E as profissões estão mudando, as necessidades estão mudando no mundo globalizado. Como é que vocês estão visualizando isso? Como é que vocês estão procedendo daqui para frente? A gente vê que cada vez está mudando mais rápido, né? Então hoje a gente começa a formar jovens que a gente não sabe nem quais serão as profissões do Sim. futuro. Muita gente fala, vai acabar o emprego por conta da tecnologia. Eu acho que vai mudar o perfil do emprego, mas ainda assim a gente vai ter oportunidades. E então o que a gente prepara hoje uma criança, um jovem, é para ser um ser humano conectado com a realidade global hoje do mundo, né? Com todas as oportunidades, inserindo a tecnologia, mas sempre também tentando trazer essas questões eh, comportamentais, de auto-organização, as soft skills que a gente chama, né? Porque hoje a gente vê muito no mercado que o pessoal é contratado pela parte técnica e demitido pelo comportamento. Então, como escola, hoje a gente prepara o ser humano, né? Então a gente forma o ser humano de uma forma completa em relação ao mundo globalizado. E essa parte técnica, a gente trabalha as duas áreas, a parte técnica a gente vai de acordo com o que o mercado faz. A gente tem muitos professores de mercado aqui que trabalham, então a gente vai acompanhando as tendências e as necessidades daqui das empresas da região. Deixa eu voltar lá agora de como você começou, né? Você envolvido, a tua família, né? Envolvida no setor da educação. Mesmo que você quisesse ter fugido da sala de aula, seria impossível, né? Porque, como você disse, né? Você foi praticamente criado Sim, na sim. escola, né? Desde criança. Como é que foi essa trajetória em relação ao Colégio Pentágono, ao envolvimento de toda a sua família? Eu comecei a trabalhar no Pentágono muito cedo. É. Eu fazia o ensino médio lá, de manhã, e à tarde eu comecei a ajudar ali na parte financeira, né? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 15 anos, 15 15 anos. anos, estava para completar 16 anos. Tá. E meu pai precisava de alguém de confiança para ajudar ele na parte financeira. Ele falou assim, não confio em ninguém mais do que o meu filho, É lógico. né? E aí ele precisou fazer uma viagem e passou 15 dias fora, né? E ele falou assim, ó, eu preciso de alguém fazendo o que eu faço, e eu Deu só confio em tremedeira? você. Deu, ele falou, ó, vem trabalhar comigo uma semana, É. e aí depois eu te deixo 15 dias aí você E sozinho agora? trabalhando. Então já veio uma grande É, responsabilidade. sim. Eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Eu não consigo ficar parado. Você tem uma veia de empreendedorismo, né? Daqui Tem, a pouco a gente vai tocar nesse assunto. tem. Então eu comecei muito cedo, e aí quando eu senti esse gostinho de trabalhar, falei, ó, pai, agora que você voltou, mas eu quero continuar. Quero de alguma forma contribuir. E aí comecei a trabalhar ali embaixo, né? Comecei como um office boy, ajudando em relação às contas a pagar ali da, Da escola. da escola, que era diferente, né, do que a Sim, gente vê sim. hoje. Hoje é tudo na internet. Antes É. não, a gente tinha que ir no banco, tinha que fazer caixa eletrônica, Você, tinha que você correr, era, você cartório. pegou a época do mimeógrafo, então? Não, aí também Ainda não. não, aí também não. Ainda, ainda, Sou ainda eu, sou da sou eu, bancada sou jovem eu. aqui. Você tá jovem. Mas você sabe da época do Sei, mimeógrafo. Quer sei, dizer, a sei. evolução digital foi fantástica, Foi né? muito rápida, né? Muito rápida, né? Então eu comecei como office boy, fui evoluindo, fui para a parte de Tá. gráfica, fui para a parte de secretaria, Você teve uma visão cobrança, periférica da escola. foi. Eu fui passando por todas as áreas Bacana. administrativas para conhecer e entender como é que funcionava a escola. E aí sim, quando eu fui me formar como advogado, comecei a assumir funções jurídicas, administrativas, até me tornar o diretor administrativo do Pentágono, né? Eu cuidava dessa parte jurídica, estrutura, RH, departamento pessoal, tudo que a gente envolve a parte administrativa, que é grande. Às vezes a pessoa pensa que é só uma escola, que é só sala de aula e gente falando e passando, às vezes, um slide mostrando alguma outra coisa, mas tem toda uma estrutura por trás Sim. que ajuda a dar qualidade na aula, fechar a porta de aula e ter uma aula de qualidade. E você passando por todos esses estágios, né, de office boy a diretor administrativo, isso de que maneira influenciou também na sua carreira? Influenciou bastante nessa vontade e ver a importância de como você precisa entender o funcionamento de tudo. Aí eu volto um pouco, inclusive, nessa questão da gestão pública, Sim, né? Me ajudou a pensar, pô, se eu quero entrar para a política, eu preciso conhecer o funcionamento para eu poder ter alguma atuação melhor, né? Então, é, me ajudou em relação a isso, ter uma visão do total, do geral,
entender as necessidades de cada área, de cada pessoa, de cada trabalhador, para conseguir, na hora de fazer essa gestão, ser mais assertivo, né? Então, ajudou bastante nessa minha evolução profissional. Família Buissa, Família Buista. me conte, me fale, qual é a procedência? O meu nome é Daniel Buissa Sim, Perfi Gomes, né? Buissa vem uma descendência libanesa, libanesa. libanesa. O Perf vem uma descendência russa e o Gomes é mais tradicional, fica mais fácil, Que é o mistura boa, português. hein? É uma A mistura. culinária deve ser maravilhosa, né? Ó, tem gente que fala que eu vou bem na cozinha ali, É mas, mesmo? Vamos mas entrar eu, nesse eu assunto só aí. arranho ali, só arranho. Como é que foi a história da sua família, do seu bisavô, né? Eu tenho as duas famílias, né? Parte pai e parte de mãe. Sim, Então, por exemplo, da parte de mãe, meu bisavô era russo, ele fugiu da Rússia porque ele era um dos guardas do czar da época, aí houve sim. toda a revolução, Olha e isso. ele veio fugido para o Brasil, então ele era um russo que mal falava o português. Ele veio para cá e se estabeleceu aqui com a família, né? Aqui Então, mesmo em Santo André. ele veio para o interior de São São Paulo, Paulo, e tá. aí foi vindo em Vim pra relação à cá. Tá, necessidade de trabalho até chegar aqui no ABC. tá. E a outra parte da família, é, a gente tem uma história, inclusive, engraçada que eu estava contando aqui nos bastidores, que me influenciou em Sim. relação à minha vida pessoal, né? É. O, o meu bisavô, ele trabalhou lá como motorista de ônibus que ajudou a construção do estádio do Morumbi, né? Mas essa história foi maravilhosa. Essa deve ter sido maravilhosa, né? E isso influenciou É, muita coisa aqui sim. na minha vida, né? Então, também as duas famílias, né, dos meus bisavós também vieram do interior e se estabeleceram aqui no ABC. Então, a gente teve relação em algumas regiões, próximo de São José do Rio Preto, Tá. aqui na região de Arujá, também já na região metropolitana. E aí veio calhar de vir aqui para Santo André, para o ABC. E eu tenho uma relação muito boa com a minha família. A gente é muito unido, né? Eu cresci com primos da mesma idade. Meu pai tinha primos que são normalmente mais distantes, muito, de fato, unidos. Eles saíam sempre, estavam sempre juntos. E isso refletiu também nessa outra geração. Então, eu cresci com meus primos de todos da mesma idade. Então, hoje, eu convivo mais com a minha família, com os meus primos, com os meus amigos, do que outros amigos de infância que eu ainda tenho uma relação legal, ainda tenho boas relações, boas amizades. Mas eu estou sempre junto com eles, a gente sempre está discutindo coisas, às vezes profissional, às vezes pessoal, às vezes em relação à família, e mesmo compartilhando algumas questões de amizade. Então, tem uma proximidade muito grande e é muito importante a família para mim. Deixa eu fazer um parênteses assim. Você disse que o seu bisavô ajudou na construção, ajudou, né? Ajudou, Ajudou na construção do Morumbi, levando os trabalhadores. né? Foi um fator motivador para ser esse excelente São Paulino que você é isso? Claro, aí também tá no sangue, viu? Meu bisavô se tornou São Paulino, meu avô era É, São Paulino, meu é, pai é São Paulino, é, eu e meus dois irmãos, é. todos somos São Família Paulino. toda São Paulino. Esse lado da família todo Mas São é aquele Paulino. torcedor que realmente ia em estádio, vai em Sim, eu estádio, fui muito no estádio. é, Hoje, até pelo trabalho aqui, sim, a gente acaba indo menos. Mas eu sempre fui muito no estádio, sempre acompanhei, inclusive nessa geração que foi campeão da Libertadores, sim, Mundial e Paulista. Ganhou quase tudo nesse ano, né? sim. Eu acompanhei de perto, eu fui em quase todos, eu só não consegui ir no jogo da final, né, nessa Libertadores. E nessa última campanha também que a gente teve, que chegou nas semifinais, também acompanhei todos os jogos dentro do Morumbi. E isso, de fato, essa relação com a família, essa relação Sim, com o Morumbi imagino. aproximou bastante essa questão com o São Paulo. Eu sempre gostei muito de futebol, sempre frequentei os clubes aqui da cidade, joguei os campeonatos, É. joguei jogos escolares, então Atleta, você gosta de futebol? Joga futebol então? eu É? parei de jogar É? futebol. Que posição? Eu comecei jogando de goleiro, Goleiro? aí jogava bastante no Aramaçã, Sim, como eu era muito, sempre fui mais alto do que tá. as outras crianças da Sim. mesma Vai idade. pro gol, vai pro gol. Comecei no gol, aí eu fui pra zaga, É, dava aquela chutão pra tudo quanto é e lado. foi parar no ataque. Não, aí eu voltei pro gol agora. Foi pro gol. Então se alguém precisar de um goleiro frangueiro pra pelada, é só me ligar ali, entrar em contato na rede social que eu vou lá jogar com vocês e brincar. Deixa eu só fazer um parênteses para você que está acompanhando o autorretrato aqui com a gente, né? Como o vereador citou na época vencedora do São Paulo, né? E foi mesmo.
nós temos os títulos São Paulo, né? Quem é São Paulo não sabe, né? 92, 93 e 2005 foi quando o São Paulo conquistou os títulos da Libertadores da América e também do Campeonato Mundial. É sobre isso que nós estamos falando aí, para te situar aí muito bem, né? E aí você voltou pro gol. Voltei pro gol, mas sempre foi futebol questão amadora, assim, né? Sempre foi de para se divertir. Eu acredito que o esporte tem uma função legal também de formação da pessoa, né? Entende a trabalhar em equipe, a seguir as regras. Então foi uma questão sempre da prática esportiva, tanto para a questão saudável quanto para a formação. Então era mais um hobby que eu tinha quando eu era jovem aí, quando eu era mais novo. Voltando para a família, Fernando e Jane, me fala sobre eles. Qual a importância na sua vida? São muito importantes, né? A minha mãe, ela é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga. Então, eu acho que muito da pessoa que eu sou vem em relação ao grande contato que eu tive com ela, aos grandes ensinamentos que ela me passou. E eu acho que me deixou a ser uma pessoa mais humana, mais preocupada com os outros, entender as dificuldades, as necessidades de cada um, as individualidades. Então, eu acho que ajudou muito a formar quem eu sou como pessoa. E também a relação com meu pai. Meu pai sempre foi um cara que pôs a família em primeiro lugar. Sempre, se a família está unida, tem muito em relação à minha avó, ao meu pai, à irmã dele, de manter, de sempre querer que todos estivessem juntos, de ser um chefe de família mesmo. E também nessa relação com o trabalho, né? Eu vi desde cedo meu pai trabalhando muito no Pentágono, conduzindo a escola, formando pessoas, trabalhando firme para colocar comida dentro de casa, para ter muitas vezes o privilégio que muitas outras famílias não conseguem ter. Sempre foi muito isso em fruto do trabalho dele, né? E também essa questão política que influenciou, né? Na época que ele foi vereador, ele foi oposição ao governo PT, na época do Celso Daniel e depois, sucessivamente, o João Avá Mileno. Então, ele sempre combateu muito essas questões que depois a gente veio a ver aqui em relação à cidade, ao país, de corrupção, de questões que vão contra o que a gente pensa como cidade, como política. E então, essa convivência, muitas vezes em casa e no trabalho, quando eu estava no Sim, Pentágono, sim. né, a gente passava praticamente todo o tempo junto, foi muito importante para definir quem eu sou hoje, né? Muitas vezes a gente estava em casa, tomava café da manhã juntos, ia para o Pentágono trabalhar, passava ali o dia juntos e depois saía. Então, a gente conseguiu sempre separar muito bem a relação pessoal e a relação do trabalho. A gente estava no Pentágono com posições diferentes, com pontos de vistas muitas vezes discutindo, debatendo, né? Não discutindo, mas debatendo, cada um defendendo as suas ideias. A hora que a gente pisava fora do Pentágono, né? Pô, vamos almoçar? Vamos conversar? Parecia que todos os problemas da empresa ficavam lá dentro e a gente voltava a ter uma relação familiar. Então, isso também contribuiu muito para eu conseguir separar as coisas, o que é trabalho, o que é vida pessoal e para que isso não também crie uma relação ruim com a família. Fazer um convite para você que está acompanhando aí aqui agora, que a nossa produção, logicamente, sua assessoria já enviou algumas fotos para a gente selecionou aqui, você vai acompanhar algumas fotos bem legais do vereador. Eu queria que você, bom, já na tela aqui a primeira foto, que deve ser de um carnaval, né? Essa foto aqui com uma galera que eu vou falar, você é da galera também, né, vereador? É isso? É, Eu gosto muito é, de ter essa relação com amigos e família. sei. Aqui essa foto É. tem família, tem amigos, inclusive minha mãe tá na foto, agora que eu tô vendo aqui. A sua mãe tá aqui? Ela é Ah, de um carnaval sei. em Minas, que é da cidade da minha avó materna. Qual que é a cidade? Chama Cássia. Cássia. Cássia Tá. fica próxima de Paço, São Sebastião do Cidade muito Paraíso. religiosa ali, né? Tem uma Tem uma relação importância, né? muito grande com a padroeira que é Santa Rita de Sim, Cássia, e tem um maior santuário em homenagem à santa, sim. né?
mas também sempre teve um carnaval, o melhor carnaval da região. É mesmo? Desde criança, Tem saudade dos carnavais? eu acho que agora já passou um pouco essa época para mim, É, mas sempre é gostoso estar aqui com a família. Eu tenho meu irmão, primos, é. amigos. Você lembra que ano que foi isso aqui? Esse aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, deve ter sido por volta de 2010, Por aí. 2011, Nem 2012, por aí. sonhava em ser vereador ainda, né? Eu sempre Ou já, gostei. já estava pensando aí, né? Não sonhava. Eu sempre É, gostei de política, mas me imaginava seguindo sim, em outra área. no Pentágono, Sim, né? Melhorando cada vez a mais, vida mas traz a surpresas, vida né? vai E boas, trazendo né? para outro lado, né? Essa segunda foto que a gente está vendo aqui na tela é você numa reunião. O que que é essa reunião aqui? Essa Quem reunião são as aqui, pessoas? essa reunião aqui era uma reunião para discutir questões de marketing, de comunicação do Isso é no Pentágono. Pentágono? Ah, é? Isso é na sala de reuniões do Pentágono. Então, tinha um diretor antigo, equipe de marketing, meu irmão do meu lado aqui, que Sei. continua nessa área de marketing. Então, a gente É reunia. teu irmão qualquer? É o que está ao meu lado aqui, meu lado De barba, direito, né? é o de De barba. barba. Então, você tá de terno e ele tá ao seu lado ali. Tá. É, Esse é o mais novo ou o mais velho? esse é o mais novo. Esse é o mais Esse novo. é o mais Tá. novo, é o Conrado. Ele continua lá? Continua lá, continua nessa Continua. área de marketing, tem algumas É, outras atribuições, mas ele toca essa parte de e comercial. eram satisfatórias essas reuniões? Com certeza, Ah, né? Leve, né? sempre Sempre é leve. legal, né? Óbvio que tem a cobrança, a gente trabalha Claro, muito em claro, cima de números, de claro. dados, de indicativos. Então, havia uma cobrança para que a gente conseguisse atingir as metas propostas, Sim, né? E todo o planejamento. Então, era mais uma reunião que a gente fazia de acompanhamento das ações que foram planejadas e das metas que a gente tinha a cumprir. Então, semanalmente, na época onde a gente estava com matrículas abertas no Pentágono, sim. a gente tinha essa reunião. Quando não estava em matrículas abertas, a gente fazia, estava com mais passada maior, Legal. mas sempre planejando a próxima, nunca parando de trabalhar. E essa próxima foto aqui é a galera da família, né? Quem é esse bebezinho aí? Esse bebê aqui é o Bento, é meu afilhado. Bento, olha que nome É meu bonito. Bento, afilhado. é o teu afilhado, né? Hoje ele está com 3 anos, é família do lado da minha mãe, né? Minha avó materna, que completa agora aqui em março completou 89 anos, né? Então Oitenta e eu nove tenho o anos. privilégio de ter duas avós Olha isso. vivas até hoje, Com saúde. com saúde, É. uma com 95 anos, outra com 89 anos. Comeu muita comida das avós, hein? Muita, Que privilégio, muita. hein? O problema é que domingo ficava concorrido, né? É. Então a gente É. almoça agora toda quarta com uma avó e todo domingo com a outra. Muita comida libanesa? Como é que era? Não, nem É, tanto, nem é. tanto, nem tanto, porque a família Menezes já era da minha parte do meu avô paterno. É. É, as minhas avós já vêm de uma descendência italiana, não tem o sobrenome de nenhum, mas vem mais É, de uma descendência italiana, então tem macarrão, tem a comida, sim. mas também a brasileirada, né? Você viu a mistura que é minha Eu família. É imagino, o é Brasil, é o verdade. próprio Brasil. Aí você pegou esse gosto, que você falou da culinária, você pegou esse gosto pelas avós também? É isso? Eu sempre gostei de me virar sozinho. É, Ah, Daniel, te ajudo. Não precisa, eu me viro. Eu sempre fui é, uma pessoa assim, eu continuo sendo assim até hoje. Algumas pessoas até brigam comigo é, em relação a isso, querem ajudar mais, inclusive minha mãe, é. né? Passar fome não passa, Não né? passa. Com certeza. E eu sempre, desde de É. jovem em casa, fazia um lanche da tarde para mim, eu gostava mesmo de fazer. Falava, não, eu faço o meu do meu jeito, que é mais gostoso, do jeito que eu gosto, né? Então eu ia lá e faço. E Qual que é a isso tua... começou a influenciar, É. né? A me influenciar. E hoje eu consigo cozinhar ali, eu me viro sozinho, não passo fome não, Qual é nem a passo vergonha. especialidade? Ó, minha especialidade maior são os doces, tá? É, Eu sou um formigão aqui, eu tenho que é, confessar. é. Mas os doces eu gosto de uma torta de limão que eu faço, que é muito Opa, boa, olha só. né? E também eu gosto muito de comer massa. Tá, E os meus molhos também, ó, tanto top. branco quanto vermelho são bons, Que viu? bom saber disso. Voltando para a foto aqui, vou pegar de novo aqui. É, então é sua avó, né? Minha avó. E o restante da turma Eu tô boa aqui. abraçado aqui com a minha prima, É, meu primo com ele no colo, a mãe do Bento também, minha prima do lado, e os meus dois irmãos em pé no outro canto, né? Aqui é um momento se não me engano, é alguma comemoração do aniversário do é. Bento, mêsversário, alguma coisa assim. Ou algum domingo que a gente estava se reunindo para juntar a família mesmo. Eu tenho mais três fotos aqui. Essa Tá. próxima foto aqui com uma turma.
Olha só, essa aqui é da época baladeira, viu? Da baladeira. Você foi baladeiro, É né? um pouquinho. Um pouquinho assim, Quem nunca, né? tem as fases, né? É. Então, esse aqui é um grupo de amigos Hum, que eu sempre gostei de reunir o grupo de amigos e é. sempre fui o que puxava essas festas. E então, eu oferecia a minha casa aqui no apartamento antigo do meu pai. E a gente sempre estava juntando os amigos para confraternizar mesmo, para bater papo, colocar a conversa em dia. Então, é sempre gostoso estar perto de pessoas, esse relacionamento com Com pessoas. Eu cer- sempre gostei disso. com certeza. A próxima foto aqui também é da galera, né? Também, e também é de uma comemoração, agora na casa da minha mãe. Então Ah, você vê é? que eu via qual casa estava disponível para a gente chamar os amigos, É. se juntar e confraternizar mesmo, né? Então a gente sempre junto de amigos. Muito, E muito aí, a legal. próxima foto, você pequenininho, junto com seus Com irmãos. os meus irmãos. É. Com os meus irmãos. Os meus irmãos, o Conrado, que é o mais novo do meio, o É. Murilo, que é o mais velho, tá na outra Sim. ponta, e eu aqui com o cabelinho enrolado. Olha isso, hein? Eu sempre fui o diferente ali da família. Diferente, cabelo Os meus enrolado, irmãos né? parecem muitos, quem acompanha as fotos. Sim. Eles estavam juntos ali, É. algumas pessoas até sabem que eles são irmãos. Aí quando chego eu, diferente, porque eu sou É. mais alto. Tem essa, Aí né? o pessoal fala, você é irmão mesmo deles? Não parece. Não parece, né? É Bom, essa só. próxima foto aqui, você, imagino eu, no colo da sua mãe. Com a minha mãe, É. minha mãe Aqui sempre você, linda. você tinha quantos anos? 2 anos, 2 anos, mais ou Ah, por menos? aí, dois a Dois, três três anos, anos, né? né? Não sei direito, 2 a 3 anos. Seus pais são novos, né? São super novos, É, né? meu pai tem 65 anos, Novo, minha novo. mãe 66, Sim. né? Mas são pessoas super ativas, É. todos trabalham, todos têm um espírito jovem. Que legal. A gente fala muito em relação a ser jovem, ser uma pessoa mais É. jovem, mas eu acho que eles são jovens há mais tempo que eu só. Sim. Continuam com esse espírito. A próxima foto aqui, depois de você com sua mãe, você tá com o baldinho. Você gostava de praia, Eu sempre gostei é? É. acho que era uma viagem, sempre Ou gostei você bastante de gosta? viajar, É, você né? gosta de viajar. Hoje eu gosto mais de praia do que eu gostava quando era criança, Sim. né? Eu sempre fui muito brancar, então eu tive problemas com o sol, viu? É. Como Por causa criança da ficava assim pele, perdido, sim, né? sim. E, e Você eu lembra sempre que sofri praia que era essa bastante, aqui? assim. Onde que foi, mãe? Isso é uma Ah, eu viagem não de sei. família, né? Essa é uma viagem de Com família. certeza, né? Eu sempre, você vê aqui minha cara é de quem tá aprontando, né? Com certeza, Eu né? fui uma criança que Peralta, quieta, você era uma eu criança tinha inquieta? momentos. Às vezes É, eu tava chatinho, chorão, é, às vezes eu tava aprontando, é mesmo? fazendo palhaçada, fazendo os outros rir. Então, eu fui uma criança que sempre Você fez tem esse bastante espírito disso. descolado, né? Do bom humor, é isso? Você sempre foi Tenho bastante. bem-humorado, fazer Eu sempre fui muito palhaçada. tímido É, também. é, Eu ainda me considero uma pessoa tímida, não parece, né? Aqui sim, conversando com sim. vocês como candidato ou vereador, É, não parece que você é tímido, mas é uma barreira que eu tive que trabalhar muito para vencer, né? E mas eu sempre gosto de levar as coisas com um bom humor. Eu acho que tudo tem seu momento. Tem um sim, momento sério, um momento de trabalhar, tem um momento de descontração. E às vezes, mesmo no trabalho, você pode ser mais bem-humorado em relação a isso, porque deixa o ambiente mais leve. E eu gosto de trabalhar mesmo em ambientes assim. Sempre tentei, junto com a minha equipe, seja no Pentágono, seja no gabinete, trazer essa leveza, esse bom humor. Então, às vezes é bom ter um momento de, mesmo com coisa séria, fazer um comentário ali que dá uma relaxada no pessoal. Isso ajuda bastante legal. também. Daniel, deixa, bom, a gente está chegando no final, ao final do programa, você vê que o papo aqui tem, dá para fazer mais uns 4, 5 programas, tem história, né? Isso que é mais Tem história, importante, tem né? bastante história. Vamos fazer um ping-pong? Opa, vamos lá, Vamos lá. vamos Bom, o lá. time do coração a gente já sabe, é o tricolor, São Não é o Paulino, maior do Brasil, né? maravilhoso. É, literatura. Literatura. Eu gosto muito de. Eu leio muito em relação à política É, e, e sempre na área que eu estou estudando, trabalhando. Então, às vezes eu estou com essa questão do empreendedorismo mais forte, e eu leio alguns livros mais voltados para essa área de empreendedorismo, de cases de sucesso de empresas. Quando eu estou mais voltado para estudar política, eu gosto de livros históricos, né? Eu gosto também de livros que contam um pouquinho também dessa trajetória
do que aconteceu. Eu sou uma pessoa que gosta muito de história, acho que eu puxei um pouco ali a parte a veia da minha avó, que foi professora de história. É. E eu gosto muito de entender o que aconteceu no passado, como isso influencia com o presente. Então, eu sempre leio um pouco do que eu estou estudando. Às vezes na área do empreendedorismo, às vezes na área da política, e gosto também de ler um pouco sobre filosofia, sobre algumas questões que construíram a sociedade, né? Isso se aplica também à história, quando a gente fala de filme, cinema? Eu gosto bastante também É. de assistir filmes. Eu adoro assistir filmes baseados em fatos reais, mesmo que tenha alguma distorção hollywoodiana ali. Eu sempre gostei mais, né? Filmes, por exemplo, da Segunda Guerra, eu gosto bastante de assistir. Essa história Também gosto, também gosto. me prende, né? É. Inclusive, eu fui visitar a Na Alemanha Alemanha você foi? justamente Tá. para conhecer mais os museus e Você tudo já mais. assistiu Os Imperadores Romanos? É uma série na Netflix. Não, ainda não. Assista. Ah, Me impressionou, é vou assistir, vou maravilhoso. assistir. Voltando para cá, ídolo, Meu pai, meu teu pai. pai. Meu pai é meu ídolo. Além do seu pai, você tem algum ídolo, por exemplo, do esporte, da política? Olha, em relação ao esporte, eu gosto muito como um bom São Paulino, do Rogério Ceni, Sim, é o meu também. do, mas eu gosto bastante também do Ayrton Senna, do Michael Jordan, de algumas pessoas que trabalharam duro para conseguir ter o sucesso que tiveram e o reconhecimento que merecem, né? Vereador, quero te agradecer a presença, mas antes de da gente se despedir, queria que você deixasse um recado aí. Fique à vontade aí, um recado para a nossa população Bom, andreense. eu agradeço o Muito convite, legal. né? Participar aqui desse programa da TV Câmara. É um bate-papo entre amigos aqui, Sim, né? Eu com falei, certeza. esse bate-papo poderia ser em qualquer lugar que a Falta o gente estaria. chopinho, né? Dá para Chopinho, lá um chopar. amendoim aqui. A gente acho que vai longe, né? Tem bastante Sim. coisa para a gente conversar. E o recado que eu deixo mais para a população de Santo André é que esse aqui é o Daniel, que vocês estão conhecendo como pessoa, não só como vereador, mas que trabalha muito duro, que está à disposição de vocês para a gente conseguir sempre melhorar Santo André, melhorar o dia a dia de vocês. E, e às vezes a gente o vereador parece muito distante da população, né? Pô, é uma autoridade. O vereador é uma pessoa como vocês, né? Eu andava por aí, ando ainda a pé na rua como qualquer um. Vocês podem cruzar comigo em qualquer momento andando a pé por aí. E, e a gente está à disposição mesmo para representar vocês, para trabalhar por vocês. Então, eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando para representar na Câmara, para trabalhar, para lutar, para fiscalizar as ações do Executivo e me colocar novamente à disposição de todos vocês. Daniel, grande abraço, Eu que agradeço, viu? sucesso na Amém. sua nova empreitada, sucesso aí nesses próximos 4 anos, sucesso para o nosso São Paulo também, né? Tá Claro, claro, precisando, né? É tá isso? precisando, mas eu acho que esse ano vamos ter coisas boas aí. Legal, foi um privilégio mesmo tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença, Eu tá que bom? agradeço, muito obrigado. Esse é o programa Autorretrato, está chegando ao final. Conversei aqui com o vereador pelo Podemos, Daniel Buissa. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá.